Olá, alunos, tudo bem? Estava lendo alguns trabalhos de alguns alunos aí e eu pude perceber que em alguns casos, tá? Não ficou ainda muito bem claro a parte do conteúdo onde eu expliquei, né, para que serve os requisitos funcionais, não funcionais, né, para o desenvolvimento de um sistema, o que é um caso de uso, prototipação, enfim, né? Então eu resolvi fazer uma retomada de conteúdo nessa semana, tá certo? Então, ambos os conteúdos, tá, que eu expliquei nas outras aulas, eles fazem parte da documentação da engenharia de software, tá certo? Então, nesta etapa, o que é realizado, né? É realizada uma documentação onde é listado o que será desenvolvido para o cliente, né? Sendo ele um aplicativo ou um sistema, onde nós vamos listar quais são os requisitos funcionais, não funcionais, vamos apresentar um diagrama para o cliente, né? Para ficar um pouco mais claro que seria o caso de uso e até mesmo a prototipação. O que seria a prototipação? Seria o desenho das telas, ok? Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou fazer mais um exemplo com vocês. Vou tentar fazer um exemplo bem simples, para ficar bem explicativo, para que todos possam compreender o conteúdo, ok? Então, avançando aqui o nosso slide, deixa eu só avançar aqui, ó. Eu peguei e coloquei um exemplo que acredito que fique claro para vocês, né? Acredito que até a maioria utilize esse recurso, que é o caixa eletrônico. Então, até eu coloquei aqui para vocês o desenho, ó, do caixa eletrônico. Então, todos os itens que aparecem lá na telinha do caixa eletrônico, ó, que eu até coloquei aqui para vocês, todos esses itens, eles fazem parte dos requisitos funcionais. Por quê? Porque é uma funcionalidade que o caixa eletrônico exibe, no caso, para o usuário, correntista, realizar, certo? Então, aqui, ó, podemos ver aqui, ó, que eu tenho, no caso, um requisito funcional, né, que seria a funcionalidade de realizar um depósito. Até coloquei abaixo aqui para vocês, ó, qual que seria o nome desse requisito? Depositar. E o depósito eu especifiquei aqui que pode ser em dinheiro e em cheque, né? Qual que é o segundo item aqui? Até coloquei uma flechinha porque é esse item aqui que depois eu vou especificar com vocês melhor para vocês compreender. Que seria, no caso, a opção de saque, que seria o requisito funcional sacar dinheiro. E assim por diante. Então, aqui, ó, nessa tela, são todos os requisitos funcionais. Por quê? Porque são funcionalidades que o caixa eletrônico tem. Então, quando nós fazemos a extração, né, dos requisitos lá junto com o nosso usuário, onde nós conversamos com ele através de uma entrevista ou através do questionário, conforme a gente viu lá em sala de aula e vocês até apresentaram para mim quais são as formas da gente extrair os requisitos, certo? Então, a partir dessa conversa, nós conseguimos identificar quais que serão as funcionalidades do sistema. Então, aí na hora que nós formos documentar, a gente vai listar quais são essas funcionalidades, ok? Para ficar um pouquinho mais claro para o usuário, além de nós listar quais são os requisitos, conforme eu coloquei aqui no slides, ó, que seria o requisito sacar dinheiro, nós podemos representar em um diagrama. Sendo assim, fica um pouco mais claro para o cliente e fica claro para o programador também, tá? Então, nós temos que deixar a documentação clara para todos os envolvidos no projeto, sendo ele, no caso, algum integrante que vai desenvolver, né? Algum colaborador da empresa que vai desenvolver o software lá, que vai programar ou vai fazer a parte de designer, enfim, né? Ou, no caso, o cliente. Então, ambos têm que ficar bem claro, tá certo?
Então, nessa documentação, aí, então, nós podemos também fazer o diagrama de caso de uso. Conforme eu expliquei já nas outras aulas, o diagrama de caso de uso, ele é composto por atores, que seriam as pessoas que vão utilizar o sistema. Então, no caso, quem que vai utilizar o sistema? Eu coloquei aqui o correntista. Por quê? Porque para realizar aqui a funcionalidade, que é o caso de uso aqui que a gente coloca, ó, sacar dinheiro, outro usuário não pode realizar. Tem alguns procedimentos no caixa eletrônico que ele consegue, por exemplo, realizar um depósito. Mesmo que ele não for correntista, ele consegue realizar no depósito. Mas para sacar o dinheiro tem que ser um ator correntista, tá certo? Então, no caso aqui, o ator, que seria o usuário, a pessoa que vai interagir com o sistema, né? E qual a funcionalidade que ele vai realizar? É o sacar dinheiro. Então, eu coloquei aqui o sacar dinheiro. Então, quando esse usuário, ele realiza uma funcionalidade, a gente coloca um relacionamento nele, tá? E esse relacionamento, no caso aqui, seria um relacionamento simples, né? Que no caso, ele vai sacar o dinheiro. Só que para sacar o dinheiro, vai envolver uma outra funcionalidade no sistema que nós vamos ter que programar. Nós não, né, que somos os analistas, mas digo o programador, ou caso seja a mesma pessoa, né? Então, ela também vai ter que programar o quê? A parte de identificar o usuário. Por quê? Porque quando a pessoa vai sacar o dinheiro, ela não tem que se identificar antes, ou através de uma digital, ou através de uma senha, ou colocando lá no caixa eletrônico o seu cartão. Então, tem que fazer esse procedimento. E esse procedimento nós temos que colocar aqui na nossa documentação. Por quê? Se nós não colocarmos isso daí, principalmente se for uma outra pessoa que for programar, ela não vai saber que precisa desse requisito, ok? Então, nós temos que colocar. E aqui eu coloquei um relacionamento include, ou seja, é obrigatório que toda vez que, no caso, o usuário for sacar dinheiro, ele se identifique. Nunca vai acontecer dele ir sacar um dinheiro e não precisar se identificar, tá? Então, eu coloquei como obrigatório. Então, quando é obrigatório, a gente coloca o include. Os requisitos funcionais é uma funcionalidade que não fica visível para o cliente nosso. Porém, o nosso programador tem que realizar, porque isso também vai fazer diferença quando o usuário for utilizar o nosso sistema ou o aplicativo, né? Então, por exemplo, aqui, questão de segurança, né? O que nós vamos ter que programar? A identificação do usuário, tá? Então, lá, no caso, lá, criptografar senha. Então, entra esses termos aí, tá? Então, essa daqui, no caso, é um requisito que vai ser não funcional. Usabilidade, então eu coloquei aqui facilidade no acesso. Eu poderia até detalhar mais esses requisitos, tá, pessoal? Mas aqui eu coloquei bem simplificado para vocês. Mas o que seria essa facilidade de acesso? Então, até por isso que tem aqui um protótipozinho aqui, explicando como que vai ser essa facilidade de acesso, né? Então, tem que ser, no caso, algo que seja usual para o cliente. Se for muito complexo, ele não vai conseguir acessar, né? E desempenho, eu coloquei aqui que, no caso, o nosso sistema, né? No caso, o caixa eletrônico, ele tem que ter um tempo de resposta que eu coloquei que não pode ultrapassar 10 segundos. Na verdade, ainda coloquei muito, porque no caso, quando a gente pede algum procedimento no caixa eletrônico e ele demora lá em torno de 10 segundos, a gente já fica, né, nervoso. Por quê? Porque tá demorando muito, tá muito lento. Então, nós temos que ver essa questão do desempenho, né? Colocar isso, porque tudo que é listado aqui na documentação, na engenharia de processo, né? No caso, na engenharia de software, quando no caso, chegar na fase de programação, ele vai verificar o que foi solicitado e vai fazer. Se não tiver descrito aqui na parte de engenharia de software, ele não vai programar. Que nem como eu coloquei aqui 10 segundos, então ele vai programar lá que fique
no máximo até 10 segundos. Mas eu poderia até colocar menos, que daí, no caso, o programador ele tem que ver o que tem que fazer para nunca travar. É lógico que depende também, em alguns casos, né, se for um sistema web, depende da internet do usuário, tá? Para ficar ainda mais claro para o usuário, o que a gente faz? A gente faz a prototipação. O que é uma prototipação, gente? É lógico aqui, ó, que eu estou fazendo uma maneira mais simplificada mesmo, de rascunho. Tem uma determinada fase lá, que é a fase onde vai, no caso, o designer mesmo pegar e fazer, que ele vai fazer bem detalhadamente como que vai ser as telas no caso do sistema, que vai ficar perfeitinho. Nessa fase de engenharia de software aqui, onde a gente vai fazer a engenharia de requisitos, desculpa, tá? A engenharia de requisitos, nós não precisamos detalhar, é só um rascunho mesmo. Pode ver aqui, ó, que eu fiz um desenho aqui de uma tela bem simples, só para entender que no caso aqui vai ter um botão onde vai estar escrito saque, que o usuário vai entrar. Mas aqui, ó, quando eu mostrar para o meu usuário, se ele quiser fazer alguma modificação, eu prefiro que o botão esteja escrito sacar dinheiro. Eu posso fazer essa alteração. Por isso que fica mais visível para o nosso cliente, entendeu? Por isso que é importante nós fazermos também essa prototipação, para, no caso, o usuário ele já dar uma opinião de como que ele quer o sistema, ok? Feito isso, para ficar um pouco mais ainda declarado como que será o sistema, nós fazemos a especificação do caso de uso. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, no caso, o caso de uso sacar dinheiro. Então, eu vou especificar qual que é o passo a passo que o meu usuário irá realizar. Então, aqui, ó, indo para o próximo item. Muitos alunos não conseguiram fazer esse passo a passo na atividade, por isso que eu estou revisando aqui, ó. Então, por exemplo, o fluxo principal. O fluxo principal é quando nada dá errado. Então, eu vou mostrar qual que é o passo a passo que o usuário vai fazer, todos os procedimentos para realizar o saque, no caso lá do dinheiro no caixa eletrônico. Então, qual que é o primeiro passo? Então, isso eu determinei, no caso, como que vai ser o meu sistema do caixa eletrônico, mas pode ser que em outros casos, tá, tenha outras opções antes, tá certo? Eu não me baseei em nenhum caixa eletrônico, vamos supor lá do Banco do Brasil ou da Caixa, enfim, eu coloquei uma opção como se fosse eu fazendo um caixa eletrônico, ok? Então, no meu caixa eletrônico, eu coloquei que o usuário, ele vai chegar lá na frente da tela e vai ter um botão, no caso, sacar dinheiro. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, tem até aqui ações do ator e aqui ações do sistema. Então, tudo que eu colocar desse lado é o que, no caso, o usuário vai fazer. E tudo que eu colocar aqui do lado direito é o que o sistema vai fazer. Então, no caso ali, o ator seleciona a opção sacar dinheiro. Ou seja, ele clicou lá no botão sacar dinheiro. Aí, o que vai acontecer? O sistema ele vai processar essa informação. Então, aí ele vai exibir na tela lá, para o usuário por correntista, ó, ele exibe uma mensagem para o correntista se identificar, passando a digital ou incluindo o cartão. Então, eu vou dar essas duas opções para ele, ok? Aí, o que o ator vai fazer? Ele vai se identificar, ou ele vai colocar o cartão, ou ele vai passar a digital, certo? Em seguida, o sistema ele vai validar os dados. Pode ver que eu estou colocando tudo com opção positiva, que no caso aqui, ó, deu certo, né? Validou os dados, funcionou, tá? Aí ele vai para o próximo passo, ó. Validei os dados, tá correto. Os dados que o cliente me forneceu. Cliente não, o usuário, né? Então, ali o sistema ele vai solicitar para informar qual que é o valor. Aí eu imagino lá na minha telinha que vai abrir uma caixinha onde o usuário ele vai pegar e vai digitar qual que é o valor que ele quer sacar, ok? Próximo passo. Aí, ó, pode ver que tá do lado do ator, ele vai informar qual que é o valor desejado. Em seguida, o sistema ele vai fazer uma outra verificação, outra validação. Ó,
verifique se o correntista possui o valor desejado na conta. Então, eu vou colocar que isso também é positivo. Ele verificou e lá possui o valor que o usuário solicitou. Aí, ele vai liberar o dinheiro e eu coloquei aqui que encerra o caso de uso. Por quê? Porque daí, no caso, esse caso de uso já vai estar encerrado. Pode ocorrer do usuário pedir outras opções lá no sistema, por exemplo, fazer um depósito, uma transferência, tirar um extrato, mas isso são outros casos de uso, ok? Então, esse foi um fluxo principal, ok? Mas pode acontecer que quando aqui, ó, na opção, por exemplo, 4, ó, quando ele faz a validação dos dados, não pode ocorrer de dar erro? Por exemplo, o sistema tem que exibir uma mensagem que a digital está correta, o cartão está mal posicionado. Então, aí entra os fluxos alternativos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, o 4.1, para a gente já saber, ó, que no caso é em seguida, ó, após o 4, que é validar dados. Então, ele vai informar uma mensagem que os dados estão inválidos. E aí, no caso, o ator vai ter que informar sua identificação novamente. Um outro passo é o 7, ó, que ele verifica aqui se o correntista possui o valor desejado. Caso ele não possua, ele vai informar para o correntista que não possui o valor, que ele não tem esse dinheiro na conta. Aí, no caso, o usuário vai ter que informar um outro valor. Ou eu poderia até colocar aqui a opção aqui para ele, no caso, ter a opção ou de informar outro valor ou cancelar a operação, ok? Então, esses são os passos, pessoal. Então, preste bastante atenção, assistam às aulas. Às vezes eu percebo que alguns alunos, quando eles desenvolvem atividades, eles não estão assistindo a aula, por isso que não conseguem fazer, tá, pessoal? Se não assistir a aula, não consegue desenvolver. Por quê? Porque vocês não têm conhecimento ainda sobre esse assunto. Então, há necessidade de vocês assistir às aulas. Eu vejo que tem alguns alunos que vão lá e buscam na internet trabalhos semelhantes sobre a minha atividade. E daí acaba respondendo igual está na internet, mas nem sempre o que está na internet é o que eu solicitei exatamente. Então, preste atenção e se tiver dúvida, me manda mensagem. Eu fico online todo o tempo da nossa aula para auxiliar vocês mesmos, ok? Então, vou deixar mais algumas atividades aí para ficar mais claro sobre esse assunto. Qualquer dúvida, entre em contato.